Esse treinamento é uma revisão, né, do nosso processo de biossegurança e também programas de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. Lembrando que quando a gente fala de biossegurança, precisamos ter consciência da NR 32, que essa NR ela tem o objetivo de prevenir acidentes, né, e possíveis doenças ocupacionais que podem, né, acometer o trabalhador através, né, do seu próprio trabalho. Então ele também vai trazer, essa NR ela vai trazer para a gente alguns riscos, né, que são presentes ali dentro do local de trabalho para que a gente consiga adotar medidas, né, de forma a prevenir acidentes ou prevenir algumas doenças e também capacitar, né, o colaborador, nós, né, da área da saúde, a estar dentro de um ambiente seguro, né? Existem algumas ações que a gente pode adotar e que são imprescindíveis para um processo seguro para a gente, que antes de qualquer coisa, antes de cuidar, nós precisamos estar saudáveis para cuidar de uma outra pessoa. Aí aqui a gente vai ver que dentro da NR32 ela traz para a gente quais os riscos, né, que podemos encontrar dentro dos serviços de saúde e também quais que são os agentes causadores, né, desses riscos. Então vamos lá. Os riscos físicos, eles estão relacionados a vibrações, a ruído, algumas radiações ionizantes e não ionizantes também. Podemos citar também aqui o material, né, pérfuro cortante, que ele pode causar um problema, né, ou até mesmo um problema físico para o colaborador. A gente vai ver também aqui os riscos químicos, que eles estão relacionados ali a substâncias ou a compostos ou até mesmo produtos químicos. A gente pode fazer uma relação aqui ao pessoal que trabalha na higienização, né? Manipula ali aqueles produtos, cloro muito forte, por isso a importância, né, de também conhecer e respeitar a diluição do produto, usar, né, os equipamentos de proteção individual adequadamente. Temos também os riscos biológicos relacionados aí a exatamente o que a gente manipula mais hoje, né, que é o hemocomponente. Temos os riscos ergonômicos, que tem a ver mais a alguns elementos físicos e também a parte, né, da organização que pode interferir no conforto, né, da atividade que o colaborador exerce. Um grande exemplo disso é, às vezes, trabalhar muito tempo sentada e não estar numa cadeira adequada, né, de acordo com as normas ABNT, por exemplo. Os riscos de acidentes, ele está relacionado a qualquer condição, né, que pode causar algum dano ao trabalhador, de diversas formas, podendo ou não, né, naquele momento ali de cumprir algumas normas da instituição. Aqui a gente pode citar um exemplo, né, de um acidente de trabalho que está relacionado ao risco, né, do acidente. Eu vou pegar algum material em determinada altura e eu acabo não utilizando uma escada. Eu subo em cima de uma cadeira e vou tentar pegar esse material, esse insumo que está um pouco mais alto da minha altura. Então isso pode favorecer uma queda, né? E essa queda eu posso, né, torcer um tornozelo ou quebrar algum membro. Então está relacionado a esse risco. E esse risco ele é tão interessante que qualquer, né, serviço ou qualquer trabalho ele tem esse risco. Porque se a gente não segue algumas normas, a gente está sujeito a sofrer algum acidente. Então, o que é biossegurança? A biossegurança, ela vai ter uma mistura, né, de informações, eu gosto de dizer assim, porque ela tem um olhar muito voltado para o colaborador e também para o ambiente, né? Onde o ambiente, quando a gente fala, são as pessoas, né, fora do nosso contexto de trabalho e que são a nossa sociedade. Então, ela vai ter uma visão muito ampla de levar a segurança para o colaborador e, de certa forma, garantir também que o ambiente e a nossa sociedade estejam seguros. E dentro disso,
a gente vai ver que dentro da biossegurança ela traz a obrigatoriedade, né, da vacinação do profissional de saúde de algumas vacinas. E isso está tudo dentro de um programa, né, um programa que a gente chama de controle de saúde ocupacional. Por isso que quando o colaborador é admitido, ele não pode começar a trabalhar se ele não tiver a vacinação atualizada, né? Todas essas que eu citei, que está citando aqui no slide, mas também agora a gente tem algumas outras, como a influenza e também a vacinação do Covid. Aqui dentro da NR32 e também da biossegurança, a gente vai ver a respeito dos equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, que eles possuem essa sigla EPIs, né, que é de individual, e também o EPC, que é de coletivo. Então, os EPIs, eles vão ser tudo que nós utilizamos de forma única, né? Por exemplo, uma máscara, só eu que posso usar. Eu não posso pegar a mesma máscara e fornecer para um colaborador. Então, entra também o nosso jaleco, a nossa touca, as nossas luvas. E aí, dentro do EPC, é aquilo que outras pessoas podem utilizar e que serve também, né, para o coletivo. Um grande exemplo disso são os extintores. Em algumas situações, né, a gente pode visualizar também aquelas plaquinhas de sinalização de saída, onde todo mundo pode estar utilizando esse equipamento, né? E também a gente vê aqui que até os cones de sinalização, eles são considerados também um EPC, porque tá paradinho ali e todo mundo consegue visualizar que alguma coisa, né, algum quadradinho daquele não pode passar ou aquela vaga é reservada para alguém. Importante também, e vale salientar aqui, que aquelas plaquinhas de sinalização de piso molhado, elas também são EPCs. Por isso que quando a gente está passando em determinado local que está, né, passando pano, o profissional de higienização está fazendo a limpeza do ambiente, precisa ter aquela plaquinha amarela sinalizando que o piso está molhado, alertando, né, o maior cuidado no momento de estar caminhando para aquele local. Dentro do programa de gerenciamento de resíduo e também de biossegurança, precisamos conhecer, né, onde nós vamos descartar os nossos resíduos, né? A gente está falando dos nossos lixos de forma assim, né, macro. Então, essa caixinha amarela, que nós chamamos ela de Descarpac, que nada mais é do que uma caixa coletora de material pérfuro cortante, ela tem uma função, né? Armazenar alguns objetos, né, como, por exemplo, agulhas, scalpes, lâminas, algumas vidrarias, o que for, né, e que pode e tem um potencial de perfurar e cortar, precisa ser descartado nessa caixinha. Lembrando que ela precisa estar no local apropriado, né? Ela não pode estar em um lugar que ela fique de fácil, né, queda, né? Ela existe também um suporte para ela estar sendo pendurada, a gente não pode pendurar ela de uma forma inadequada. Lembrando que ela tem uma linha pontilhada. E essa linha pontilhada é importante para acender um alerta de que, epa, está precisando fechar a caixinha e descartar. Porque se eu ultrapasso essa linha pontilhada, que é uma linha de segurança, eu tenho grande potencial de descartar depois uma agulha ali e ter uma outra agulha com a pontinha virada para cima e eu acabar me acidentando. Então, eu também coloquei aqui que essa caixinha amarela, o Descarpac, ele serve para descarte de frascos vazios de reagentes. Lembra lá das vidrarias? Vidro, joga aqui dentro, vazio. Caixinha laranja, que é uma caixinha pérfuro cortante de material químico, ou seja, eu misturo o que é pérfuro cortante com químico. Então, se eu tenho um reagente que está vencido, por exemplo, eu tenho aí um risco químico, que é o reagente ainda dentro do potinho ou do vidro, e eu também tenho o vidro, que ele é o pérfuro cortante. Então, ele precisa ser jogado nessa caixinha laranja. Lembrando que frascos vazios, ele não vai na caixinha laranja, porque ele não tem mais resíduo químico ali.
as coisas precisam fazer sentido. Eu jogo material químico pérfuro-cortante. Se ele está vazio, ele não tem mais o risco químico ali. Então, ele precisa ser jogado no frasquinho, na caixinha, melhor dizendo, de material pérfuro-cortante, de coloração amarela. Aqui a gente também vai ver um pouquinho dos outros descartes, né? Que é o lixo infectante, que é um lixo de coloração branca leitosa, a sacolinha, onde vai ser descartado todo o material que foi contaminado, né? Algodão com sangue, luvas, gaze, né? Dentre outros. Lembrando que restinho, né? Bolsa também que foi transfundida pode ser jogada nesse lixo. Porém, se caso, né, houver um descarte de hemocomponente acima ali de 20 a 30 ml, eu preciso jogar dentro do lixo de coloração vermelha, que é um lixo contaminante. Por que isso? Porque ele vai passar por um outro processo de tratar, né, esse material. E a gente também vai ver aqui que a gente também tem um lixo comum, que é onde a gente joga, né, descarta todos os outros resíduos, inclusive cascas de frutas, material reciclável e também papel.